Queria saudar os amados irmãos com a gloriosa graça de Cristo Jesus. Louvo a Deus por essa oportunidade. Convido você que está aí na sua casa, que está nessa live, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 40, os demais irmãos também. Agradeço a Deus, glorifico a Deus e eu tenho uma palavra para você. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E o que Ele fez? Vamos ler juntos no verso 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, aleluia, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado, feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não respeita os soberbos, nem que se desviam para a mentira, ou seja, não ficam diante da vontade do mundo, mas ficam debaixo da vontade de Deus. Amém? Pode se sentar, os demais em casa. Esse salmo, ele é muito conhecido, muito lido, expressa de uma forma objetiva essa expressão da espera. E às vezes as pessoas, quando estão orando muito por uma coisa, esperando muito tempo, aí elas começam a orar a Deus. A gente usa muito essa expressão, né? Ah, irmão, fica no Salmo 40. Não é assim? Fica no Salmo 40, dando sempre a intenção de que esse salmo trata unicamente da espera. Só que esse salmo ele é muito rico, é uma espera. Ela mostra uma ação do salmista, ação de confiar em Deus, ação de depositar em Deus a sua vida, ação de depositar em Deus a sua dificuldade, aleluia. Quando nós começamos a ler esse salmo, essa expressão, ela tem de uma grande profundidade, dizendo assim, coloque em Deus a sua confiança. Deposite em Deus essa situação na tua vida, essa dificuldade, essa aflição, esse problema. Por quê? Porque Ele pode resolver. Então, quando o salmista ele começa expressando esse salmo, ele deixa claro a sua posição. Qual é a posição do salmista? Eu confio em Deus. Eu coloco nele a minha confiança. Então eu já quero te convidar a depositar em Deus a sua confiança. Independente do quadro, independente da situação, independente da situação que você esteja passando aí. Independente da enfermidade, da luta, da aflição que nós estamos vivendo hoje, confie em Deus. Então o salmista ele nos passa, de uma forma inicial esse texto, essa questão dele esperar no Senhor. Aí diz o texto, esperei com paciência no Senhor. E o Ogre já introduz uma ação de Deus. E o que Deus fez? Deus se inclinou. Eu acho tão linda essa expressão, quando Deus se inclina. Porque, para imaginarmos de uma forma mais clara, quando cai alguma coisa, a gente se inclina para pegar, não é assim? Por quê? A gente sabe que aquilo que caiu não é para ficar lá. É para ficar onde? Se é um copo, se é um talher, se é alguma coisa, tem o seu devido lugar. Ou seja, o que caiu, sempre abaixamos, inclinamos para pegar e pôr no seu devido lugar. Não é diferente do que aconteceu na vida do ser humano. O ser humano também caiu. E o que o próprio Deus fez? Se inclinou para colocá-lo no seu devido lugar. Qual é o lugar do ser humano? Na presença de Deus. Pondo a sua confiança em Deus, depositando a sua vida em Deus. O fato de Deus se inclinar coloca uma expressão de que Ele se preocupa. De que Ele se preocupa com você, de que Ele se preocupa com a sua vida, se preocupa com o seu casamento, se preocupa com a tua história, se preocupa com a situação que você está passando, como oramos agora há pouco, com o nosso irmão Rude, intercedendo um pelos outros, por quê? Porque Ele se preocupa, e nós como corpo de Deus também nos preocupamos, e estamos nessa live, apresentando para você a solução e a saída desse problema, porque Deus se inclinou, se preocupa, e Ele tem uma palavra ao seu coração essa noite, aleluia.
Ele se inclinou para mim, disse o salmista. E ele diz mais uma expressão: além de Deus ter se inclinado para mim, Ele ouviu. Ou seja, o próprio Deus deu uma atenção especial para o problema de Davi, que foi o que escreveu o Salmo. Ele está dizendo assim, ó, a minha situação foi tão crítica, mas eu depositei em Deus a minha confiança, eu depositei em Deus a minha vida. E o que Deus fez? Deus se importou comigo, Deus se inclinou, Deus veio até o meu socorro. E quando Deus se inclina ao homem? Quando Ele entregou Cristo Jesus à cruz. Então Deus se inclinou por mim, Deus se inclinou por você. E isso nos dá o acesso de depositarmos dele a nossa confiança. E aí vem a expressão que Ele ouviu o clamor. Isaías 59, verso 2, vem dizendo que o pecado afastou o homem de Deus. Como que Deus pode ouvir o homem no pecado? Não tem jeito, mas através do sacrifício de Jesus, a sua oração sobe ao trono. Através do sacrifício de Jesus, Ele pode ouvir as tuas orações. Então quando Deus se inclina, e a expressão do próprio Cristo que se entrega à cruz, a sua oração sobe ao céu. A sua oração hoje tem resposta de Deus. O véu foi rasgado e temos hoje a presença de Deus, nós temos acesso a ela. E o que o homem perdeu quando caiu? Perdeu a presença, e a presença volta hoje através da graça de Cristo Jesus. Então quando o salmista começa expondo o salmo, que é um hino de adoração a Deus, ele estava na verdade testemunhando sobre o que Deus fez na vida dele. Ele não estava simplesmente te convidando a esperar, ele estava falando o quanto foi grato, o quanto ele foi beneficiado, o quanto ele é feliz por ter colocado em Deus a sua confiança. E a resposta foi qual? Verso 2, o que Deus fez pelo salmista? Tirou-me de um lago horrível, tirou-me de um charco de lodo. Quando olhamos para essa expressão, nós entendemos aonde o salmista estava. Aonde o salmista estava? O salmista estava num charco de lodo, num lago horrível. Podemos usar uma outra expressão, no fundo do poço. O charco de lodo, lago horrível, dá a impressão de alguém preso, não é assim? Alguém no meio do lago horrível, charco de lodo, não está preso? Isso é o pecado. Isso é o que o pecado faz conosco. O que ele faz? Ele nos aprisiona, ele nos deixa preso, ele nos deixa encarcerado no cativeiro. E o que Deus fez? Deus se inclinou para o salmista, e Ele se inclina hoje para você, para te tirar dessa situação, para te tirar desse lago horrível, desse charco de lodo. Ele tem uma obra sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Por isso é que Ele se inclina, por isso é que Ele se importa. Porque Cristo Jesus é a nossa solução. E o texto vem dizendo que Ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Agora eu te pergunto, alguém quer estar nessa situação? Ninguém quer estar nessa situação. Alguém quer estar num charco de lodo? Não. E no fundo do poço? Ninguém quer estar. Mas quando a pessoa entra nisso, o pecado, ele vai tomando espaço na vida das pessoas, de pouquinho em pouquinho. Você consome hoje, erra amanhã, erra depois da manhã, e aquilo vai te aprisionando, aquilo vai te deixando encarcerado, e automaticamente quando você vai ver, você está no fundo do poço, preso por essa situação. Ninguém quer estar nessa situação. Só que é o seguinte, esse é a prisão do pecado. Só que eu tenho uma palavra para você. Eu sei que você está aí me ouvindo, está no meio dessa situação, na dependência da droga, na dependência da bebida, ou está nessa situação aí, em vários são os cenários, e você não consegue se ver livre disso. Você olha para a tua vida, você cai hoje, fica firme mais um pouco, cai amanhã, cai depois, e vê que isso é uma prisão. Isso te aprisiona, você não consegue viver uma liberdade, você não consegue ter essa liberdade. Você não consegue fazer algo constante, você vive de queda em queda, porque você está aprisionado pelo pecado. Mas eu tenho uma palavra para você essa noite, o Senhor se inclina a você essa noite, para te tirar dessa situação, aleluia. O que eu preciso fazer? Você precisa colocar a sua confiança em Deus, porque Cristo Jesus é a sua solução, aleluia. Você pode olhar para a sua vida e dizer assim, eu não sei como que eu vou sair disso.
Eu estou no fundo do poço, eu não vejo saída dessa situação. Eu não vejo como eu vou sair dessa situação. Mas eu vejo a solução para você. Porque o salmista, ele está testemunhando de algo que aconteceu sobre a sua vida. Ele colocou em Deus sua confiança, estava no fundo do poço, estava num água horrível, e Deus o tirou e o colocou na rocha, que é Cristo Jesus. Sabe aonde você vai ser colocado? Você vai ser colocado em Jesus, na rocha eterna, na rocha angular, na pedra de esquina. Você vai ser colocado num lugar firme, alicerçado, liberto, livre de toda essa situação, alcançado pela graça, cheio da presença de Deus, entendendo o chamado de Deus na tua vida, saindo dessa situação, saindo dessa luta, dessa prova. Ei, isso não é o fim para você. Jesus tem uma saída. Candaraçúbia da Gamachébia, Ele tem uma saída para você. Estamos aqui intercedendo pela tua vida, orando pela tua causa. A enfermidade chegou, a situação é difícil sobre a tua vida, mas independente disso, coloque nele a sua confiança, coloque em Deus a sua confiança, porque Ele se inclina hoje, Ele se importa, Ele estende a mão sobre a tua vida para te livrar dessa situação. E Ele quer te colocar na rocha que é Jesus. Ele quer te colocar na rocha que é Jesus, em algo firme. Firmou os meus passos. Além de te colocar em Cristo, Ele te orienta, Ele guia você, Ele faz você andar pelo caminho. Ele faz você entender que a obra dele é muito grande, é gloriosa. Ele direciona os seus passos. Você está aí sofrendo, você não consegue ver a solução dessa situação. Vai para a direita, vai para a esquerda, mas hoje Ele firma os seus passos. Hoje Jesus firma os seus passos. Verso 3: e pôs um novo cântico na minha boca. Ou seja, o cântico agora que Ele pôs é novo. Porque tinha um cântico velho? Tinha um cântico velho. E qual era o cântico velho? Qual era o cântico que nós cantávamos antes? Ou seja, qual era o que falavam de nós? Qual era a música que tocávamos? A situação que vivíamos antes? O hino antigo que tocávamos? Ou seja, o testemunho que nós deixávamos? A vida que vivíamos? O que as pessoas poderiam dizer do que eles viam de nós? E hoje, qual é o hino que eles podem tocar de você? O hino de alguém que foi alcançado pela graça. O hino de alguém que foi tirado do lago horrível. Um hino de alguém que Deus restaurou. Então eu posso usar dessa palavra e aplicar na tua vida e te dizer que o seu casamento vai ser transformado, que a sua vida vai ser transformada, que você vai ser liberto das drogas, do vício, nessa situação horrível que você está vivendo. Porque Deus tem uma obra para você, Deus tem um chamado na tua vida, e hoje o Senhor se inclina, porque Ele se importa. Aleluia. Ele estende a mão para você hoje e te convida: vem, vem, tome uma decisão hoje. Mas eu tomei tantas decisões na minha vida e não vi nada mudar. Você nunca tomou uma devida decisão. Você tem que colocar no seu coração a verdadeira e única decisão: Senhor, eu confio em Ti. Deixa Ele transformar a tua vida. Deixa Ele mudar a tua história. Do seu jeito não vai dar certo. Do seu jeito é só decepção. Do seu jeito você só está se afundando cada vez mais. O fundo do poço, cada vez mais você vai. Você não está aceitando ajuda. A situação vem sobre a tua vida várias vezes, e Deus tem falado com você. Essa não é a primeira vez. E essa palavra vem ao encontro do seu coração e te dizendo assim: olha, confie em Deus. Confie em Deus. Independente do cenário que estamos vivendo, independente da situação que estamos vivendo, eu te convido, confie em Deus. E diz o texto: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. O que eles vão ver para ter temor e confiar em Deus? Vão ver uma vida transformada. Vão ver a tua vida transformada. Vão ver o seu casamento, o seu lar. Vão ver a sua história transformada. O hino que vão cantar sobre você é: Jesus alcançou, Jesus transformou, Jesus mudou. Aleluia. Verso 4: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Vamos ler juntos?
Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Vamos ler de novo? Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Amém? Então eu te convido nesse momento. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Jesus, a tua palavra veio como socorro de Deus, se inclinando a nós mais uma vez pela tua misericórdia, nos alcançando nessa situação e livrando a nossa vida. Nos ajuda a colocar no Senhor a nossa confiança. Nos ajuda a colocar no Senhor toda a nossa vida. Porque só tem um jeito de vivermos o socorro de Deus, nos entregando ao Senhor. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.